Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempinho de aprendizado no livro de Deus. Nesta nova sessão de estudos sobre a ressurreição que introduzimos ontem, a gente já aprendeu que o apóstolo estava trazendo a lembrança para a igreja ali em Corinto, aquilo que ele tinha ensinado, e dentro dessas palavras introdutórias, ele citou o Evangelho que vos salva. Esta foi a lição de ontem. O Evangelho que vos salva. E, prosseguindo, ele disse: eu vos anunciei. Vejamos aqui no verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Incrível, né? Que o Evangelho, a vida com Deus, ela tem uma sequência. Não existe absoluto. Se nós tivermos a tendência de sermos absolutos, de sermos sempre o primeiro, o único, estaremos perdendo tempo, porque ao olharmos para trás, a gente descobre uma multidão, uma quantidade muito grande de pessoas que conheceram a Deus no passado e eles foram levando a palavra a outros, e esta palavra, este conhecimento chegou também a nós. E o apóstolo está mencionando esta experiência, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Mas o que ele tinha recebido? Ele vai falar de quê? Ou de quem, na continuação, ele deixa bem explícito que Cristo morreu por nossos pecados. Olha, este já é o cerne do Evangelho. A tônica do Evangelho está aqui. Cristo morreu por nossos pecados. Ai de nós, se não fosse a morte de Cristo. Então, o apóstolo, com uma simplicidade que, em alguns casos, essa simplicidade é característica dele. Aqui, então, ele fala: Cristo morreu por nossos pecados. E o melhor ainda vem, segundo as Escrituras. E ele foi sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Precisamos aprender a estudar as nossas Bíblias, que o melhor mesmo é chamá-las de Escrituras. Estudá-las com um espírito bem analítico, além da abertura pela revelação de Deus, que é o mais importante. Precisamos também aprender a analisar os seus pontos, ainda que
possamos julgar pontos simples, mas que atrás desta simplicidade estão ocultas verdades importantíssimas para as nossas vidas espirituais. Por que o apóstolo mencionou aqui as Escrituras 2 vezes? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Mas o que quer dizer realmente Escrituras? No passado, eu tinha dificuldades. Eu sei que muitas pessoas podem ter a mesma dificuldade. Como Escrituras? Se aquilo que o apóstolo estava escrevendo nem estava ainda divulgada. Que Escrituras são estas? Saiba que não só os apóstolos, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, em seus ensinos, fazia sempre alusão às Escrituras. Lembrem aquela vez, naquela polêmica acirrada entre ele e os fariseus, ele citou: examinais as Escrituras, porque nelas julgais ter a vida eterna. E olha, esse texto, ele é citado muitas vezes de modo errado. Aliás, eu mesmo tenho que confessar que nos meus primeiros anos de ministério, pois eu também fui vítima de um mau ensinamento neste verso. E a gente usava, e pregadores ainda usam, como um imperativo, como se Jesus estivesse dando uma ordem: examinai as Escrituras. Não, ele estava fazendo alusão às Escrituras. Que Escrituras? As Escrituras do Velho Testamento, onde estavam os ensinos do Senhor Jesus Cristo, onde os profetas falavam sobre a vinda do Messias. Então, ele está dizendo para eles: olha, vocês examinam, vamos parafrasear o texto, vocês examinam as Escrituras com tanto zelo, fazem bem, porque elas dão testemunho de mim. Mas aí depois vem aquele puxãozinho de orelha. Contudo, as Escrituras têm a verdade, as Escrituras falam de mim, elas mostram que em mim vocês têm a vida eterna. Isto está claro. No entanto, vocês estão querendo me apedrejar. No entanto, vocês estão rejeitando os meus ensinos, estão falando em me matar. Olha a contradição: Escrituras e práticas. Jesus estava condenando essa atitude errônea deles em relação às Escrituras. Bem, então a gente já aprendeu que quando se faz menção das Escrituras, está falando daquilo que está escrito
no Velho Testamento, que já existia nos tempos do Senhor Jesus Cristo, nos tempos apostólicos. Por isso que Paulo, seguindo a mesma regra, ele fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Por quê? Ele viu lá nos escritos apostólicos que viria o Cristo, viria o Messias, e ele daria a vida pelo mundo. Então, ele menciona de modo claro: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aleluia! Esta foi mais uma lição, provando o lado histórico da ressurreição. A prova das Escrituras, não só sobre a morte, mas também sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.